Senhor, crianças. Sejam todos bem-vindos, turminha Estrelinha de Cristo. Hoje nós vamos dar início à primeira aula do trimestre e a tia Simone está muito feliz, né? Porque é a primeira aula do trimestre e vem falando sobre muita coisa legal, muita coisa que a gente vai aprender, né? Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração e eu convido todos vocês que estão em casa a fechar os olhos e orar pelas nossas famílias, né? Domingo passado a gente orou pela família, então vamos focar bastante nesse trimestre, crianças, sobre a nossa família, entendeu? Então, vamos orar neste momento, fechar os nossos olhinhos e estarmos em oração. Vamos lá? Todo mundo fechando os olhos? Querido Deus, te agradeço por mais um dia na tua presença. Te agradeço por ter cuidado de nós, por ter nos abençoado cada dia com a tua presença. Jesus, vai em cada hospital neste momento, acolhe cada criancinha que está doente, acolhe cada criancinha que precisa, Senhor, da tua presença, de saúde, que o Senhor venha abençoar todas as famílias, Pai, inclusive das nossas crianças que estão em casa, que estão aí ansiosos, né, para voltar às aulas, rever os amiguinhos, e que o Senhor venha dar graça, Pai, que nesse momento cada criança venha receber a tua palavra e que possa dar muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos começar mais uma aula agora. E a tia Simone está muito feliz porque recebeu uma revista, um material muito lindo, crianças. Vocês receberam a revista de vocês? Então, a revista tá linda, né? E ela vem falando de algo tão lindo, né? E o título é Amigos de Deus no Novo Testamento. Olha só, Amigos de Deus no Novo Testamento. Muito bem. E a primeira aula, né? É a de número 1, que vem falando sobre o amigo que anunciou Jesus. O amigo que anunciou Jesus. Então, a tia Simone convida vocês para pegar a Bíblia. Cada um de vocês, que o papai e a mamãe tá pertinho, chama aí para ajudar a achar o livro. Se cada criança já sabe, pode achar sozinho também, tá? E o livro que nós vamos trabalhar hoje, crianças, é o livro de Mateus. Então, vamos abrir lá no livro de Mateus, no capítulo, olha, escutem bem, capítulo de número 3. Muito bem, capítulo de número 3. E a tia Simone vai esperar um pouquinho, cada criança achar o capítulo, o livro, né? Lembrando que é o livro de Mateus e o capítulo 3. E o título, crianças, que a gente vai estudar hoje é sobre, vamos ver, quem é esse amigo especial de Jesus? Quem é esse amigo especial do Senhor Deus? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. João Batista. Vamos ler de novo? João Batista. Então, você vai ficar com a sua Bíblia aberta ainda, não fecha, deixa do ladinho, que nós vamos ler depois, no andamento da aula, o versículo 17, tá bom? Gravem bem, tá? O versículo 17, tá bom, crianças? Que aí a gente vai ler, a tia Simone vai ler com vocês no andamento da aula. Então, criança, como vocês já ouviram, o capítulo vai falar sobre João Batista. Ele foi um amigo de Deus. Alguém aqui tem um amigo especial? Esse amigo, todo amigo, criança, ele é especial. E para Deus também,
né? Tem amigo, crianças, que obedece, tem amigos que são especiais. E João foi um homem muito especial. A tia Simone trouxe uma boca. O que é isso mesmo? Uma boca. O que nós fazemos com os nossos lábios, crianças? Nós adoramos, nós glorificamos e nós profetizamos coisas boas, né? E João, ele morava num lugar chamado deserto. E tia, mas um lugar chamado deserto, o que a gente faz no deserto? O que tem para fazer lá? Sim, crianças, parece muito estranho. O deserto é um lugar que não tem nada, né? O deserto é um lugar que né, não tem conforto, né? João não morava em uma casa. João não morava num palácio. João morava no deserto. Então, crianças, deserto parece ser uma coisa muito triste, muito sozinho. Pois é lá que o Senhor Deus dava força, sabedoria e para usar ele em muitas coisas boas. Inclusive, sabe o quê? Sabe o quê? A evangelização. Isso mesmo, João Batista no deserto, ele gritava em alto som e assim, o deserto era um lugar de muita estratégia. O que é estratégia, criança? Facilidade, porque as pessoas, era um lugar que as pessoas tinham que passar para ir, né, para a Judéia, entendeu? Então, era o deserto da Judéia até a Jerusalém. Então, era um caminho que as pessoas precisavam passar para ir para a Judéia, para ir para Jerusalém, não tinha outro caminho, era por aquele caminho. E João, pela sabedoria do Senhor Deus que deu a ele, ele disse, eu vou anunciar a palavra neste lugar. E aí, crianças, ele gritava em alto som, arrependam-se, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E aí, crianças, as pessoas eram muito tristes. Naquela época, todo mundo, crianças, queria ter muita paz no coração, queria encontrar a felicidade, mas eles achavam que a felicidade vinha de dinheiro, de prazeres, como hoje, né? E as pessoas faziam muito pecado e elas não queriam limpar o pecado do coração, né? Mas para receber Jesus, crianças, nós temos que limpar o nosso coração, né? E aceitar a Jesus, né? Para nós termos uma vida maravilhosa com Ele. Então, João, as pessoas passavam pelo deserto e ele falava da palavra do Senhor. Que se elas não se arrependessem dos seus pecados e não preparassem o coração para receber Jesus, elas não iam para o céu. E aí as pessoas ficavam pensativas, adorando a palavra de João, né? Era um alimento para elas e todas prestavam bastante atenção, crianças, olhem lá. Prestavam bastante atenção em tudo que João falava. Vocês acham, crianças, que elas ficavam conversando? Não. Elas ficavam com o celular ali, ó, brincando? Não. Elas prestavam muita atenção em tudo que João falava. Isso mesmo. E João, por ser um amigo de Deus, ele obedecia. Ele obedecia tudo que Deus falava para ele fazer, né? Então, por mais que fosse cansativo, por mais que fosse exaustivo, né? Porque João no deserto não tinha conforto. A primeira coisa que ele fazia era falar da palavra e anunciar a salvação para aquelas pessoas. Veja só que coisa mais linda, né? E aquelas pessoas, crianças, elas eram pessoas tristes. E quando nós somos tristes, crianças, o nosso coração é triste, ele
ele é assim, machucado, né? Ele é assim, entristecido. Então, crianças, o coração daquelas pessoas eram assim, cheio de coisas ruins, né? Eles não queriam obedecer, eles não queriam, crianças, fazer a vontade do Senhor. Quando nós não fazemos a vontade do Pai, Jesus fica muito triste, não é verdade? Jesus fica muito triste. Mas também, crianças, aquelas pessoas, elas eram escravizadas pelo pecado. Escravizadas pelo pecado. Quando nós somos escravos, crianças, o nosso coração fica assim, ó, acorrentado. Mas o que quer dizer isso, tia? Acorrentado? Porque ele está acorrentado pelo pecado. Ele é escravo do diabo, escravo do pecado. Porque tem prazeres, porque não quer servir ao Senhor, né? Então, o coração cheio de pecado, crianças, ele fica assim, ó, acorrentado, né? Todo machucado, sujo. Mas João Batista, ele anunciava a palavra de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. O reino de Deus está perto. E por um coração, crianças, ele está sujo, ele está triste, entristecido, cheio de pecado, crianças, é que João Batista, ele pregava a palavra do Senhor no deserto, né? Para que as pessoas viessem se arrepender de tudo que elas faziam, né? Mentira, né? Desobediência, né? Para elas assim, verem que o reino de Deus realmente estava próximo, né? E para que quando Jesus desse início ao seu ministério, né? Que elas viessem conhecê-lo, né? O Senhor. Então, João, foi muito lindo isso, sabe, crianças? Então, para que tudo isso acontecesse, João, ele deu início ao seu ministério, porque ele sabia, né, que Jesus já estava vindo, né? Jesus ia dar início ao ministério dele. Então, as pessoas lá no deserto, crianças que se arrependiam e diziam, eu quero servir a Jesus, eu quero ir morar com Deus no céu. Elas se arrependiam, né? E quando elas entravam no lago, João batizava todas elas que se arrependiam. E ali, crianças, morria aquela pessoa, aquela velha pessoa, e a nova pessoa já se renovava, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente confessa o pecado e deixa, o Senhor vem e limpa todo o nosso coraçãozinho. O Senhor nos salva de todo aquele pecado, de toda aquela coisa ruim que nós cometemos. Então, de repente, naquela multidão de pessoas ali, João batizando, né, chegou no rio, entrou no lago uma pessoa muito especial. Alguém sabe me dizer quem que é essa pessoa? Jesus, muito bem. Tia, mas Jesus não tinha pecado. Por que ele se batizou também? Porque, crianças, ele quis dar o exemplo para todo mundo, que assim como ele era filho de Deus, ele também teria que ser batizado, né? Então, as pessoas crianças ficaram maravilhadas de ver, né, que Jesus entrou e João o batizou. E o mais maravilhoso, crianças, é que quando João batizou Jesus no rio, né, saiu uma pomba de cima da cabeça de Jesus, né, que era o Espírito Santo, e ele disse assim, ó, aí que a tia vai pedir que vocês olhem lá no versículo 17 da nossa Bíblia, de Mateus, no capítulo 3, tá? E vai dizer assim, ó, olha o que o Espírito disse, crianças. Disse assim, ó, eis que uma voz dos céus, ó, uma voz do céu, eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E
todas as pessoas que estavam ali, crianças, enxergar, elas puderam ver a olho nu que aquele era o verdadeiro Filho de Deus, era Jesus. E elas ficaram muito, muito felizes, né? Vendo que João batizou Jesus. E João se sentiu assim tão, né? Nossa, eu estou batizando Jesus, né? E João deu início ao Evangelho, entendeu? E Jesus continuou com a verdadeira, né? A verdadeira palavra do Senhor. Então foi muito lindo, né, crianças? O que João naquele momento fazia, né? E então, crianças, essa boca que a tia vai mostrar para vocês agora, ela, né, está aqui simbolizando, né, as palavras de João, porque João, ele falava da palavra do Senhor, João repreendia o pecado, né, e ele dizia para as pessoas que se elas não confessassem o pecado, elas não iam orar com Deus. Então, hoje, numa era, crianças, que o pecado tomou conta da humanidade, mas as pessoas não querem confessar que elas estão com o coração cheio de pecado, que elas erram, né? As pessoas não querem pedir perdão dos seus erros e elas acham, crianças, que elas vão ir para o céu com um coração assim. Não! Jesus quer que nós confessamos para Ele que tudo está indo mal no nosso coração. E assim que nós confessamos o pecado, o Senhor, Ele nos recebe com muito amor. Mas nós temos que confessar, isso mesmo. E crianças, para todo aquele que confessa o pecado, né? Para todo aquele que guarda a sua palavra no seu coração, é obediente, vai receber um galardão no céu, assim como João Batista. Ele enfrentou todos os obstáculos do deserto, ele enfrentou dificuldades. Para ele não tinha tempo ruim para pregar a palavra. Ele falava da palavra do Senhor, né? E anunciava o evangelho mesmo. E hoje nós temos que ser assim, crianças, para que nós venhamos conhecer a Deus e um dia morar no céu. Vocês já imaginaram que maravilha será o céu, crianças? Né? O céu com ruas de ouro, né? E nós vamos ter uma morada maravilhosa, que é a morada do Senhor. E a Bíblia diz também, crianças, que nós vamos pisar em ruas de ouro. E a Bíblia diz também, crianças, que nós vamos ver a árvore da vida. Que coisa mais linda! E a Bíblia também diz, crianças, que o seu nome, né, para todo aquele que guardar a sua palavra, vai ter um nome escrito no livro da vida, né, assim como João. E para aquele que vencer, todo aquele que vencer irá receber uma coroa, né, crianças? Uma coroa de glória. E todo aquele que vencer, né, irá ver Jesus. Mas para tudo isso, crianças, nós temos que deixar o pecado. Isso mesmo, deixar o pecado. Porque senão nós não vamos ver a Deus, né? E Jesus vem morar no nosso coração assim, né? Com o coração limpinho e arrependido. E o nosso versículo de hoje está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Olhem lá. Vamos ler todos juntos? Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Muito bem. E esse versículo, crianças, era o que João falava. Esse versículo que a gente acabou de ler era as palavras de João. Arrependam-se, né? Arrependam-se dos seus pecados.
Então, a tia vai finalizar a aula com um corinho da nossa Bíblia, isso mesmo, da nossa harpa. E ele vai dizer assim, ó. Quero dar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus, a coroa que me dará Deus. A coroa, crianças, para todo aquele que vencer, todo aquele que prega a palavra em tempos fáceis e em tempos difíceis, né? Na escolinha, no bairro, no vizinho, aonde a gente puder, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, crianças. Assim como João Batista. Ele não teve medo de nada, crianças. Ele pregou mesmo em meio às lutas, meio em as adversidades, né? Mas o Senhor o honrou. Deus o honrou. E ele lá no céu, com certeza, recebeu uma coroa de glória. Por quê? Porque ele guardou a palavra. Amém, crianças? Que vocês fiquem com Deus e mais uma aula até a semana que vem. Que vocês tenham um domingo maravilhoso na presença de Jesus.